Voltamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber. Hoje nós estamos falando sobre regularização fundiária na Amazônia Legal. Estamos aqui no estúdio falando com o coordenador-geral de monitoramento e avaliação da Subsecretaria Extraordinária de Regularização Fundiária da Amazônia Legal, Otávio Moreira. Otávio, no primeiro bloco nós começamos a falar um pouquinho do histórico e damos uma dimensão deste problema, né? Então vamos seguir na sequência. Para contribuir com esse processo de regularização fundiária, foi aprovado o programa Terra Legal. Qual é a importância dessa lei? Então, essa lei, ela vem para fazer a regularização fundiária nas terras da Amazônia, especificamente, né? Ela foi criada em 2009, é a Lei 11.952, e ela tem por objetivo promover a destinação e a regularização fundiária nas terras públicas federais não destinadas na Amazônia Legal. Eram terras que estavam lá sem definição, sem uma definição do direito de propriedade dessas áreas, são áreas da União, mas que não havia uma destinação específica para essas áreas. E a lei foi criada, a lei criou o programa Terra Legal exatamente para trazer a regularização das pessoas, dos poceiros e desses municípios que estão localizados dentro dessas áreas públicas federais não destinadas. Agora, a partir disso, então, recentemente, alguns pontos dessa lei foram alterados. Quais as principais mudanças, Otávio? Então, as principais mudanças, né, da medida provisória 759, primeiramente, ela procura desburocratizar o processo de regularização fundiária, que ainda era muito burocrático, com princípios muito baseados em leis antigas, né, de décadas passadas. E essa medida provisória ela traz algumas mudanças principais, como, por exemplo, o método de cálculo do valor dos títulos, isso é alterado, a uniformização da base de cálculo dos preços, tanto para a reforma agrária quanto para a regularização fundiária, passa a ser a mesma, a alteração das cláusulas resolutivas dos títulos, isso aí é um benefício, porque é muito burocrático ainda o processo hoje para a resolução dessas cláusulas, a previsão de hipótese legal de liberação das condições resolutivas, concessão de prazo para renegociação de títulos inadimplidos e previsão de venda direta de imóveis. Eu coloquei aqui algumas, ainda existe mais algumas outras, mas essas são as principais. Com essas alterações foram boas em relação ao que se quer desse projeto? Em termos burocráticos, sim. O processo muitas vezes não conseguia chegar no seu fim. Uma pessoa que queria a regularização fundiária, para ela conseguir o título de domínio, ela precisava esperar aí mais de uma década para conseguir, de fato, ter o título definitivo da posse da terra. Enquanto que agora, com esses novos dispositivos, é possível fazer uma regularização efetiva mais célere. Desses pontos, qual que você destaca mais importante desses pontos aqui? Eu acho que a questão da concessão da liberação das condições resolutivas, né, previsão de hipótese de renegociação, a própria questão da mudança no valor dos títulos, né, permitindo com que esses poceiros consigam, de alguma forma, solucionar esses problemas relacionados aos preços da terra. Tá certo. Agora, segurança jurídica, desenvolvimento econômico da região e implementação de políticas públicas são algumas das vantagens, então, dessa regularização fundiária, na tua visão? Sim, com certeza. Nós temos aqui, né, praticamente acredita-se que a regularização fundiária ela traga aqui benefícios em relação à segurança jurídica, ela promova a segurança jurídica. Porque à medida que um poceiro ele passa a usufruir de um título de propriedade, ele começa a usufruir também de direitos, né? Direitos a crédito rural, direitos a próprio investimento na sua área, né? Ele começa a usufruir de direitos que antes era muito mais complicado do ponto de vista formal, né? Eles não tinham um título de propriedade que definisse aquela posse como sua, né? E isso dificulta, a gente sabe que hoje é preciso você ter garantias para você conseguir determinados direitos. E o título de propriedade é uma dessas garantias, né? Principalmente em relação à posse da terra, né?
Isso também impacta no desmatamento. A gente acredita que, a partir do momento em que o indivíduo passa a ter, e ele é reconhecido pelo Estado como o ocupante daquela área, ele também entenda que ele está sendo monitorado pelo Estado. Né? Aquela área ela é georreferenciada e nós que representamos o governo, passamos a ter ali na nossa base de dados todo o monitoramento daquela área que ocupa, né? E como que está sendo como que está sendo utilizada para a produção agropecuária, né? Então, assim, é necessário fazer essas verificações, fazer esses cruzamentos de dados e monitorar para entender como que está sendo o uso da terra, né? Mas acredita-se que o título de propriedade, de fato, ele reduz o desmatamento, assim como os conflitos agrários. Os conflitos são gerados principalmente pela falta de definição do direito de propriedade, né? Onde tanto essas pessoas que ocupam essas áreas sobrepõem a outras áreas, né? Tanto de particulares, de outras pessoas, quanto também das próprias áreas do governo, como áreas indígenas, áreas de conservação, né? Assentamentos, e isso é preciso que seja definido. Então, o Estado reconhecer que o indivíduo ele ocupa uma área que é legítima essa ocupação, isso permite que haja políticas mais eficientes lá no campo. É justamente isso. Então, essas vantagens dessa regularização é tentar reduzir o desmatamento legal e o desmatamento ilegal, é claro, e também a questão dos conflitos agrários. Isso é um ponto que mais se quer com essa nova regularização? Sim, o programa foi criado sobre essas condições, né? O desmatamento estava crescendo na Amazônia no momento em que o programa foi criado, e ele faz parte de um conjunto de medidas em combate ao desmatamento. O programa foi criado no contexto do PPCDAN, né? E exatamente com o objetivo de reduzir o desmatamento através do reconhecimento desses ocupantes e passar a ter mais controle sobre quem ocupa a terra. Controle, no fato, quando eu coloco controle, é no sentido de saber o que se faz daquela terra, quais são qual é o uso, né, em que esses ocupantes estão fazendo da terra. E isso, inclusive, inclui o desmatamento, né? Nós temos hoje métodos de monitoramento de desmatamento, inclusive sobre as áreas desses ocupantes, né? O próprio PRODES é uma das bases de dados que se utiliza no programa Terra Legal para fazer cruzamento de bases de dados. Esse cruzamento é importante, né, para verificar. Agora, nada como o georreferenciamento que começou a mudar essa característica. Sim. Talvez no passado era mais difícil chegar a esse ponto. O georreferenciamento é uma das inovações trazidas pelo programa Terra Legal. A forma de contratação do georreferenciamento não existia como é feita hoje, praticamente não existia há tempos atrás. E hoje se faz, né, através de pregão eletrônico, contratação de georreferenciamento. Nós temos 59 milhões de hectares georreferenciados já na Amazônia. Isso é muita coisa quando a gente coloca isso em comparação com outros países e outras regiões. Então, o georreferenciamento ele é muito preciso. Nós temos um sistema hoje chamado SIGEF, Sistema de Gestão Fundiária, que traz essa precisão das áreas que são medidas, né? É questão de milímetros de precisão. Então, o georreferenciamento ele é muito importante nesse processo. Não existe regularização fundiária se não houver o georreferenciamento. Isso é um requisito legal. E todo o processo que passa pelo programa Terra Legal, em termos de regularização fundiária, todas as áreas são georreferenciadas. Ou seja, existe um controle de quem ocupa a área, né, de onde a área está e como que estão os controles, controle ambiental, né, controle em relação ao desmatamento, através desse cruzamento do GEO com outras bases de dados. Agora, quantos títulos de propriedade já foram emitidos na região? Então, praticamente nós já emitimos mais de 29 mil títulos, que equivale aí a uma área destinada entre mais de 13 milhões de hectares destinados.
Então, se a gente tinha 60 milhões de hectares a serem destinados na Amazônia, 13 milhões já foram destinados. E esses títulos não significa que somente o produtor rural foi o beneficiário dessa política. A maior parte, sim, foi o produtor rural. Mas também outras instituições, outros órgãos públicos também usufruíram dessa destinação. Né? Por exemplo, o programa tem uma instância que se chama Câmara Técnica de Destinação de Terras, onde vários órgãos se reúnem para decidir ali a destinação apropriada para aquela determinada área pública federal. Então, nós já destinamos terras, inclusive, para o próprio MMA, que é o Ministério do Meio Ambiente, para a FUNAI, né, para o próprio INCRA, para a criação de unidades de assentamento. E esses órgãos fundiários todos estudam essas áreas para saber qual é a destinação apropriada. E para a própria regularização fundiária, né, feita a cada agricultor, né, que está ali no campo. Então, nós temos mais de 29 mil títulos emitidos, são mais de 155 parcelas georreferenciadas na Amazônia, dando aí em torno de 60 milhões de hectares georreferenciados, né, em toda a região. Agora, quais são as principais ações, de uma maneira geral, do governo federal para avançar na regularização fundiária da Amazônia Legal? Então, nós temos algumas parcerias, né? Parcerias, a gente acredita principalmente que é necessário haver uma política de governança fundiária, né? Onde participam realmente todos os órgãos fundiários e ambientais e discutam dentro de uma Câmara políticas efetivas para a regularização fundiária e para o ordenamento territorial. Então, esse mapa estratégico é o mapa estratégico da Serfal, ele traz algumas desses eixos institucionais aí, né? Avançar na regulação fundiária com segurança e transparência é uma das ideias do governo, destinar glebas públicas federais da Amazônia Legal e contribuir para a governança fundiária. Quando a gente fala contribuir para a governança fundiária, é fazer com que todos esses órgãos eles participem juntos da política de ordenamento territorial. Tá certo. Conversei com o coordenador-geral de monitoramento e avaliação da Subsecretaria Extraordinária de Regularização Fundiária da Amazônia Legal, Otávio Moreira. Muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Obrigado.